E aí, Sunshines, tudo bem com vocês? Como prometido, vou mostrar aqui o passo a passo dessa eco bag que fica guardada dentro do coraçãozinho. Fica de olho que vai ter os materiais e vai ter o passo a passo para você chegar nessa belezinha. Vamos lá? Prontinho, eu tô aqui com os tecidos já cortados. Eu escolhi esse como tecido 1, esse como tecido 2. Aqui a gente tem o corpo, o bolsinho, o passador de fios do bolsinho e a alça. Eu vou falar, mas eu vou deixar anotado as medidas. O corpo tem 43 de altura por 38 de largura. O bolso 25 por 25, a faixinha 25 por 5 e a alça 60 por 6. Todos eles são cortados 2 vezes, então são 2 do corpo, 2 do bolso, 2 da faixinha e 2 da alça. Primeiros passos: pega a alça, passa ela dobradinha assim no meio, para ficar mais fácil depois pra gente fazer as dobras e depois costurar. O bolso, que é um quadradão de 25 por 25, a gente vai cortar nessa diagonal aqui, formando ao todo 4 triângulos. E essa faixinha onde a gente vai passar o fio, a gente vai pegar nas duas pontas, nas 4 pontas menores, né? Nas 2 pontinhas menores de cada uma, dobrar 1 centímetro para dentro, passar uma costurinha já para fixar isso assim. Se vocês quiserem passar com uma linha, no meu caso aqui, eu pensei agora, vou passar a linha de uma cor diferente, porque como tudo é preto e branco, pode ser que fique legal, mas é só uma ideia. Feita a costurinha aqui nas pontinhas da tira da faixinha, onde vai passar o cordão, a gente vai achar o meio da faixinha e o meio do triângulo também. Nós vamos posicionar essa faixinha no meio do triângulo, nessa parte direita, e vamos pegar o outro triângulo e vamos encaixar também aqui, direito com direito. Então, nós vamos fazer um sanduichinho de triângulo, faixinha e triângulo. Todo mundo bem alinhado, beiradinha com beiradinha, pra gente poder passar uma costura de fora a fora com retrocesso no começo e no final. Agora, gente, a gente desvira aquele pedacinho, passa bem a costura para abrir e vamos passar aqui de fora a fora uma costura. Eu fiz com um pontinho decorativo aqui da minha máquina. Eu achei que ficou bem bonitinho. Sabe o que a gente pode colocar também? Um aviamento. Essa é uma sinhaninha gigante, mas podemos usar a sinhaninha menor, logicamente. Ou uma rendinha, qualquer aviamento que você ache bonitinho. Ou a velha e boa costura reta, que vai dar super certo. Vamos finalizar aqui. Feita essa etapa, a gente coloca um triângulo sobre o outro, bem alinhadinho, e faz o refilamento para deixar exatamente os dois do mesmo tamanho. Assim, a gente abre o corpo da nossa bolsa e vamos posicionar esse bolsinho como um espelho. Num canto de cá, a gente coloca um dos triângulos e no outra ponta, bem espelhadinho mesmo, a gente coloca o outro triângulo. Eu tô com uma mão só aqui, então vai ficar difícil de filmar. Mas eles ficam bem assim. A linha bem, principalmente, alinhados as pontinhas. E o que nós vamos fazer agora? Uma costurinha de segurança nesse L
para poder prender o nosso bolsinho no corpo da sacolinha. Não esqueçam que tem que ser espelhado desse jeito, gente. As frentes, os direitos para cima do tecido do corpo e os bolsinhos assim, um de costa para o outro. Aproveitando nossa ida à máquina, vamos pegar a alça que já estava vincada, vamos dobrar uma aba para o meio, a outra aba para o meio, vai ficar parecendo um viés. E aí, a gente vai dobrar de novo, vai ficar uma alça assim. Lembrando que, como a gente cortou essa alça de 6 centímetros de largura, ela vai ficar bem mais fina, ela vai ficar com uma largurinha de 1,5. Então, se você não gosta dessa alça fina, você vai cortando mais largo para que a hora que você dobre e dobre de novo, ela possa ficar mais larga. Então, por exemplo, se eu quero uma alça de 2,5, eu vou ter que cortar 10 centímetros. Só fica essa dica. Feito isso, gente, nós vamos colocar esse lado da bolsinha e esse lado da bolsinha, um sobre o outro, avesso com avesso. Porque aqui que tá a diferença. Como é uma peça voltada até para quem é iniciante, a gente não tá afim de querer pôr viés para arrematar as laterais. Então, nós vamos aprender a costura francesa. Então, a gente vai passar uma costura com meio centímetro nesse U aqui. De fora, tarará, tarará, tarará. Então, essa lateral, a parte de baixo e a outra lateral com meio centímetro para a gente poder juntar as duas partes e depois nós vamos desvirar, passar com o ferro a costura para ficar bem abertinha e vamos refazer a costura. Só que agora com 1 centímetro ou o seu pé de máquina. Lembrando que tem algumas máquinas que não mexem a agulha. Então, o que a gente pode fazer? Passar ela, a costura normal do seu pé de máquina, e depois vir cortando bem pertinho da costura, para poder deixar bem fininho o que ficar sobrando aqui de fora. Vamos lá? Lembrando que essas pontinhas dos bolsos, elas têm que ficar bem casadinho, ó, tipo um beijinho, ó. Os dois lados, eles têm que ficar juntos, nas duas pontas. Porque a hora que a gente faz a costura, eles têm que casar na hora que for fechar a peça. Então, atenção. Olha aqui, gente, como ficou bem na beiradinha a costura. Isso. Agora, eu já desvirei. Abri a minha... Opa! Abri a costura no ferro. Deixei assim fixado para não ter problema. E vamos passar um pé de máquina aqui embaixo e na parte de cima, nessa outra lateral. Fica assim a nossa costura por dentro, olha que belezinha. Aqui eu gosto de passar para não ter perigo de ficar desfiando, tá bom? Agora, a gente vai dobrar 1,5 centímetro e dobrar de novo 1,5 centímetro aqui na barrinha de cima, acomodando a costura para um dos lados. Pode ser, nesse caso, como é uma eco bag, tanto faz ser uma para um lado, outra para o outro, não tem problema nenhum. Vamos achar o centro dessa boca da bolsinha, 4 dedos para cada lado e vamos colocar a alça aqui. Fazendo isso, a gente vai para a máquina passar uma costura ao redor todinha, fixando as alças aqui para baixo. Eu vou colocar e vou mostrar dando um alerta para vocês. A Isa, não gosto de dedo, gosto de medida. Mais ou menos uns 7 centímetros para cada lado a partir do meio. Aí a gente vai colocar a alça, prestando atenção se ela não está torcida. Então, vamos lá passar a volta toda, vamos desvirar a peça
e rebater a nossa alça pro lado de cima. Por que eu faço isso? Quando a gente vai carregar algum tipo de peso, não basta a gente só prender a alça. A gente precisa dar um reforcinho. Então eu faço isso só pra dar uma gracinha. Agora, pra finalizar, a gente vai pegar 2 cordões de aproximadamente 70 centímetros e vamos passar nessa faixinha aqui do bolsinho, que vai servir pra gente puxar uma de cada lado e amarrar a nossa sacolinha. Eu passei com esse passador de fitas, mas você pode usar um alfinete daqueles que fecha, alfinete de segurança, normal, para passar por aqui. E aí tá pronta a nossa bolsinha. Prontinho, gente. Finalizada a nossa peça. Passei dessa vez 2 fiozinhos, porque fica mais bonitinho e mais fácil de carregar. Tem o detalhe, se vocês quiserem, é que eu não tinha, mas dá pra colocar um ganchinho aqui pela parte de fora pra pendurar na bolsa. Dá pra usar as técnicas dessa bolsinha pra fazer outras peças, que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Mas o vídeo ficou super explicadinho. Se vocês não tiverem muita paciência, quiser ir pulando, pôr no acelerado, fica à vontade. Mas ela é uma peça pra iniciantes, mas que a gente pode usar ao longo do nosso trabalho, né? Sem a costura francesa, é uma coisa super legal. Essa diquinha aqui do passa-fitas. Então, vai dar pra usar bastante. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa é só me chamar.